leiras da casa da velha, que estava com a criança. Que o indivíduo de cor morena ainda falou: a velha que estava com a criança mora perto da casa de Israel. Naquela oportunidade, Pedro Izá e outros indivíduos estavam com aviões em Porto Nacional. Ele diz aqui, avião em Porto Nacional. Sendo que um era monimotor e outro era bimotor. Aqui, ele que diz. E aí, voltando, eu não sei se cabe eu acrescentar sobre as leiras, porque o senhor disse que é ilusão da minha cabeça. Na CPI, que o meu filho tinha caído no rio, que era a voz da cidade. Porém, doutor Pedro, eu quero dizer para o senhor que o meu filho tinha 1 ano e 8 meses e tinha a história das leiras mesmo. O senhor acertou. O senhor acertou. Por coincidência, meu filho tinha 1 ano e 8 meses, ele não tinha condições de ir andando 5 quilômetros para ir para o rio. E tinha as leiras, porque a casa da minha mãe, o carro só chegava até na porta. E essas leiras foi onde tirou os aterros para fazer a ponte. E as pessoas chamavam de leiras. Essa palavra existe no vocabulário de lá. E, inclusive, eu pergunto para o senhor disse que é vó da cidade, que o meu filho morreu afogado. Será que uma criança de 1 ano e 8 meses ia sozinho até o rio? E essas histórias das leiras? O que se diz? Daqui a pouquinho, o senhor vai observando e eu passo a palavra novamente, tá? Para o senhor responder. O senhor vai anotando, o advogado, se o senhor quiser ajudar a anotar. Quarto, o quarto ponto, que foi marcada uma cariação na polícia entre Lorival e Pedro Izá, mas esse nunca compareceu. O caso foi para a Polícia Federal, foi marcada uma cariação, só que Lorival desapareceu. Quer falar sobre isso? Sim, sim. São informações dela, que eu estou repetindo as dela. Eu já falei as do senhor, o senhor confirmou que não, negou. Eu estou passando a delas para ela colocar aqui, porque ela defende essas questões. Olha, eu gostaria, aqui está o processo, por sinal, está arquivado. A deputada perguntou, quem é o seu advogado? Eu não tenho advogado. Mas o senhor teve 8. 8. Por quê? Por que o senhor não foi em nenhuma, Pedro Izá? Nas audiências, aqui estão as cariações. O senhor não compareceu em nenhuma? Nenhuma. O senhor foi uma única vez. 27 de setembro de 88, na Polícia Federal. Quando eu cheguei aqui, com o depoimento do Lorival, que ele descreveu como meu filho foi levado. E quem levou o meu filho nos braços foi o Beto, o seu funcionário. Ele veio de avião, e o que o senhor ficou na cidade com o Marcos, porque o senhor e o Marcos estavam sondando. Inclusive, o Marcos me ajudou de fato. Então, o senhor afirma que prestou vários depoimentos, que esteve nas audiências, e por que não consta nenhum depoimento do senhor aqui? Né? Por que o senhor não compareceu em nenhuma? Por que o senhor constituiu 8 advogados? Inclusive, no Tocantins, acho que o senhor lembra, Admiro Moretti, ele disse nos meus olhos, em 96, quando eu encontrei aquela criança, que eu imaginava que era o meu filho, o senhor tinha uma audiência dia 20 de maio, e eu viajei no dia 12 de maio de 96, para São Paulo, para buscar um menino de rua, que ele se passou como meu filho. E nessa audiência, o senhor não compareceu, mas o senhor contratou o Admiro Moretti, e ele disse nos meus olhos, que o senhor vendeu um apartamento em Santana, em espécie, para pagar ele. E que o senhor ia trancar o meu processo. E aqui eu não tenho nenhum depoimento do senhor. Aí eu acrescento. Por quê? Se o senhor diz que compareceu em tudo, segundo, nessa diligência, essa cariação, em 97, foram 15 diligências para a polícia cumprir o delegado. O Estado foi omisso comigo. O Estado não cumpriu o seu papel. O Estado não cumpriu. Os delegados foram na polícia e disseram que não tiveram. Porém, em 97, o Lorival, que era a única testemunha, que era para estar feita a cariação desde 1988, foi a óbito, foi assassinado. O senhor não sabe, mas eu estou falando para o senhor. Então, ele foi assassinado. A minha única testemunha que poderia confirmar isso para o senhor.
Então, se o senhor confirma isso, deputado, eu não sei onde que está. Aqui está o inquérito. Não tem nada dele. Outro ponto. Que não é verdade que tem acusado Petuzar muito tempo depois. Que soube que na época do desaparecimento havia um casal... Não. Pode falar isso mesmo. Que a fazenda foi vendida logo após o ocorrido. Depois o cliente indicou a existência de uma caminhonete de 2 funcionários com características semelhantes. Marcos Molitor, Lorival e de Beto. Então essa seria... Fala para a senhora. Agora, o senhor, meu filho, desapareceu no dia 27 de setembro de 81. É o segundo caso. E o Lorival afirma que aquele outro menino de Porto Nacional também foi levado. E aqui está. Por quê? Eu pergunto para o senhor. O senhor chegou em Tocantins, que ano? No Goiás. O senhor lembra? Não. Pois eu lembro. Em 1982. A sua fazenda foi em 1982. 1995, uma criança foi traficada. Não foi encontrada. Em 97, o meu filho desapareceu. Quando meu filho desapareceu, tinha 20 dias que minha mãe tinha mudado para essa chácara, que é praticamente dentro da cidade. A história das Eiras. E quando meu filho desapareceu, eu não tinha pista. Eu pedi para o Espírito Santo me iluminar. E naquele momento, eu voltei na casa da minha mãe, que ela tinha alugado a casa. E a inquilina falou, olha, veio uma caminhonete, carroceria de madeira. E aqui quero falar com teu pai, que teu pai agremessou e queria falar urgente com ele. E nós ensinamos, era à noite. Era uma criança de 12 anos. Os 3 rapazes, aqui está aqui a descrição dos rapazes. Você pode olhar. A descrição do Jorge, Luiz e do Marcos Molitor. E tinha um terceiro, que eu não conheço, esse Beto. E aí, a única pista que eu tinha era essa caminhonete. Em 1997, como eu não tenho dinheiro, não tenho influência política, não sou irmã de deputado e não sou sobrinha de tio de deputado, eu fui com o meu dinheiro até Goiânia, porque era Goiás, não era Tocantins. E coloquei nos jornais. O senhor vai ter que processar vários jornais. O de Goiás, aqui ó, aqui é um deles. Aqui está a caminhonete, carroceria de madeira. A justa caminhonete que me ajudou a carregar o meu filho. Quando foi em janeiro, o senhor vendeu a fazenda. A Ivanise, você lembra dela? Ivanise? Eu acho que ela está aqui em São Paulo. Que trabalhava na cooperativa. Não sei de quem era namorada, que isso não convém. E ela disse, o senhor está aqui. Se o senhor não me conhecia, se o senhor não conhecia o Israel, por que o senhor queria ligar para saber o endereço, meu endereço? Está aqui, ela disse isso. Ivanise, era minha vizinha, era onde o Marcos ficava na porta com o carro de som ligado, e ela sabia o meu endereço. E o senhor ligou. Está aqui as ligações. Então é isso, doutor Pedro. Eu não estou falando para o senhor coisas, são evidências muito claras. Última questão. Que soube que na época do desaparecimento havia um casal de estrangeiros hospedado no hotel meridional. Foi ao hotel verificar o registro, mas não havia registro de hóspede estrangeiro no hotel. Justo. Eu deduzo, isso eu não sei, mas tinha três pessoas. Mas a dona Joana, funcionária, e ela é camareira, falo de hotel, está aqui, ó, era minha vizinha, inclusive ela é meu filho. Ela já foi babada do meu filho. Aqui ela afirma, ó, que teve uns casais estrangeiros, tá aqui, tinha um intérprete, está aqui. Inclusive quando o Lorival